Fala pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Luiz Gabriel, sou técnico em agropecuária, estudante de agronomia e vamos continuar falando de um assunto que a gente falou na última semana, sobre solo. Né? A gente falou sobre estrutura de solo, argila e assim sucessivamente. Era para eu ter lançado um vídeo anterior, acabei não lançando e assim foi, não tem problema, então a gente vai dar sequência na data de hoje, tá? Na verdade tem mais assunto que eu vou falar um pouco depois, né? Que é sobre doenças de solo relacionado ao plantio da soja e também tratamento de sementes, que é um assunto que é importante abordar agora, tendo visto em época importante, a gente está de semeadura, em algumas regiões ainda não foi semeada a soja ainda, não foi feito o plantio da soja, né? E também não foi, em algumas regiões nem o trigo foi colhido ainda, como é o caso do Rio Grande do Sul. Um abraço para meus amigos gaúchos, quem estiver ouvindo aí, estiver assistindo. Então, assim, gente, vamos falar o seguinte: o que está acontecendo no nosso solo hoje? Né? O nosso solo, a gente está perdendo o nosso solo. Nós estamos matando o bem mais importante que a gente tem na agricultura. Né? Para cidades, o solo não tem pouca importância, mas para a agricultura, o solo é o bem mais precioso que a gente tem. Né? O que eu quero dizer com isso? Porque sem ela a gente não consegue colher. Não consegue plantar, não consegue colher, não produz. Não acontece absolutamente nada. Né? O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. O solo, como eu falei no vídeo anterior, ele é formado, geralmente solos mais argilosos, né? Eles são compostos oriundos de decomposição de rochas. Né? Então, o tipo de solo ele está diretamente ligado ao tipo de rocha que eu tinha na época que esse solo degradou. Ou seja, que ele foi decompondo, né? Virou rocha bruta, rocha e virou solo. Né? Então, o que é isso? Solos muito argilosos, como é o nosso caso aqui do norte do estado do Paraná, temos também aqui solos mistos, né? Com uma boa quantidade de areia, um pouco menos de argila, né? Assim por diante. O que eu falo de solos argilosos? Acima de 50% de argila. Aí nós temos dois casos importantes de argila. Nós temos as argilas 2:1, que é no caso da Monte Molilonita, e a argila 1:1, que é o caso da Molilonita. Tem outras denominações, mas são esses dois casos mais simples, né, que a gente pode ter no solo brasileiro e no modo geral. Né? O que vem acontecendo no solo? Por que ele vem morrendo? Né? Essa degradação. Essa degradação ela se dá de diversos fatores. Eu vou listar aqui dois mais importantes, que eu considero mais importantes. Um dele é causas naturais, ou seja, a própria natureza faz isso, né, com a degradação desse solo por conta de ações intempéricas, né, de clima e assim por diante. Né, assim como nós temos no Salalau um tratamento desertificado, é natural aquilo acontecer. Né, e a desertificação ela avança, tá, ela não para. Então posso dizer que ela é uma doença, né, entre aspas, bem grandes, né, e ela avança. Então como é que a gente consegue controlar isso daí, contornar isso daí? Né? A gente tem que tentar manter o nosso solo protegido da melhor maneira possível. Isso falando, né, da degradação natural, que já vai acontecer de qualquer maneira. Né? Mas não é rápida, ela tem um processo muito longo para isso acontecer. Tanto que hoje os solos, mas ainda temos solos muito jovens ainda, repletos de rochas, então é um solo novo, e você pode perceber que solos geralmente são bem argilosos. Poucos deles são arenosos, muito poucos. Quase nenhum deles, a maioria é tudo uma boa quantidade de argila ainda. Tá? E temos uma outra situação, que é a degradação por implementos, que é a gente que causa. Essa é mais rápida. Infinitamente mais rápida. Por que é isso daí? Porque é o seguinte, a quebra da argila, né, Monte Molilonita, que é argila 2:1, né, para Molilonita, que é 1:1, e assim por diante, ela é uma quebra mecânica, é uma quebra física, né, ela não é uma quebra química. Né? Claro que química também acontece, se você usar ácido, obviamente que ela vai quebrar, ela vai se desestruturar. Mas eu estou dizendo de maneira mecânica. Né? Como é que a gente consegue fazer isso, quebrar isso? Né? Como é que a gente pode destruir o nosso solo? Com revolvimento. Tá? Lá na Revolução Verde, lá atrás, né, a gente utilizava muito arado, grade pesada, grade niveladora. Né? Na cultura do arroz utiliza-se muito a enxada rotativa, né, para poder ter arroz irrigado, senão a gente não consegue comer. É uma prática da cultura, não tem muito que a gente possa fazer.
embora venham surgindo aí alguns implementos bastante modernos que vêm ajudando a evitar que isso aconteça, né? Então, ou seja, os nossos equipamentos estão sendo modernizados. Mas tem alguns que não tem como você modernizar muito, como no caso das grades, não tem muito o que você fazer. Embora tenha uma grade que está surgindo aí, uma grade que eles chamam grade ecológica, né? Que é bem larga, ela só revolve a palhada mesmo e mata as plantas daninhas, né? Arrancando a raiz dela. Mas isso é um outro assunto, a gente pode tratar isso depois. Ela revolve muito pouco solo, cerca de 3, 4 centímetros, não é nada, é muito pouquinho. Mas vamos falar isso depois. Então vamos falar do que? A gente utiliza que implementos a gente vê utilizando até hoje, em pleno 2025, que eu vejo muitos produtores utilizando. Escarificador profundo, não tem problema, você às vezes tem que quebrar mesmo, né? Mas você, em sequência, utiliza uma grade niveladora, né, que quebra muito o solo, né, uma grade rápida, de alta velocidade. Você vê muitos produtores por aí, em pleno 2025, utilizando o famoso arrastão, que é a grade niveladora, grade aradora, perdão, né, grade pesada, né? A gente conhece algumas regiões como arrastão. Então, assim, são implementos que funcionam muito bem, ajudam muito bem, só que grade aradora e grade niveladora não servem para descompactação do solo, apenas para revolver o solo, né? Camada um pouco mais superficial, ou a grade aradora um pouco mais fundo, né? O arado também corta bastante fundo, o que me dá um pouco de desespero, porque eles acometem fazendo o famoso pé de arado, né? Então você vitrifica um perfil de solo ali, a água não passa, a raiz da planta também não passa, e assim por diante. Então isso tudo corrobora para que haja degradação do nosso solo. Isso em vias gerais, tá? Não é uma regra específica, mas em básico é isso. Ou seja, bem leviano, vamos dizer assim. Beleza? Então vamos olhar para uma outra ótica. Em vez de a gente ter o problema, que a gente está causando esse problema, vamos resolver esse problema. Como é que a gente resolve? Os dois casos que eu estou citando aqui, tanto a degradação mecânica, que é a gente que causa, né? Como produtor, técnicos e afins, e também a questão climática, porque tendo visto que a gente não deixa o solo coberto por muito tempo, porque as culturas anuais, né, elas têm um ciclo muito curto, ali de 160 dias, 200 dias no máximo, né? E tem um período muito longo onde esse solo fica descoberto mesmo com pouca palhada. O que a gente pode fazer para resolver essa questão, que eu acho extremamente importante, tá? Utilizar plantas de serviço, né? Como no caso, essa daqui, ó, né? Que é o nabo forrageiro. O nabo forrageiro é uma cultura muito importante, porque o que ele faz? Ele quebra essa camada de solo mais profunda e faz com que a gente tenha acesso a lugares com as raízes. As raízes tenham acesso a profundidades muito maiores do que a gente utilizasse apenas um arado, por exemplo, né? E sem que haja revolvimento. Nós temos uma outra situação também, que a gente pode utilizar essa planta aqui, né, que é o feijão andu. Ótimo fixador de nitrogênio, só que dá pouca massa morta. Nós podemos utilizar a aveia. A aveia também é uma ótima cultura para poder ter cobertura, né? Funciona bem. Temos aqui o milheto, né? Uma boa cultura também. Se você dessecar na hora certa, você também tem uma boa cobertura vegetal, né? São parentes do milho, né? Então facilita. Então hoje a gente tem inúmeras culturas, né, que a gente pode utilizar como plantas de serviço, né? Aqui essa folha está aqui tem N, né? Vai de cada região, de como é o produtor e assim por diante. Mas eu acho que vale a pena a gente tentar. Vale a pena a gente trazer isso daí, vale a pena a gente trabalhar essa informação e trabalhar esse tipo de trato. Ah, Luiz, mas eu tenho aqui o milho safrinha, né? Eu vou fazer assim que hora? Bem, nós temos várias plantas de serviço, obviamente, que você pode trabalhar numa pós-safrinha. Mesmo que com poucas chuvas, né? Elas têm um curto período de vida, são vidas bastante curtas, onde você tomba ela, faz a dessecação de maneira adequada, né? O glifosato ou um herbicida que cabe nas situações adequadas, né? E ela vai fazer duas coisas bacanas, várias coisas bacanas, na verdade, não é só duas ou três, né? N. Primeiro, ela vai deixar uma boa massa seca. E depois, vai cuidar do nosso solo. Beleza, gente? Pessoal, tá dando aqui já 10 minutinhos. Vai ficar pesado. Tchau e até mais.